Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje o tema que eu vou abordar é a relação entre ética, dever e vontade. Quando a gente pensa na ética como uma reflexão sobre a ação humana, é importante destacar a importância dessa reflexão sobre aquilo que a gente faz. Ainda que não seja algo necessário, é importante entender que, conhecendo melhor os conceitos, a gente compreende melhor como a gente vai agir e até mesmo por que a gente age de determinada maneira. O campo da moral cria sempre um conjunto de regras que as pessoas devem seguir. Quando a gente chama de moral, o campo da ação humana, e existe aí uma noção meio que comum da maneira como as pessoas devem agir. Algumas dessas regras passam a existir na forma de leis escritas com suas prescrições e sanções. Mas tem outras normas que são implícitas, que elas têm a ver com o convívio em comunidade. Por exemplo, ninguém vai ser preso por não dizer bom dia quando chega no trabalho, né? A pessoa chega de manhã cedo, não fala bom dia, senta lá no seu lugar, vai trabalhar sozinho, ninguém vai, enfim, né, ser considerado um criminoso por isso. Só que a ausência dessa educação, desse cumprimento, talvez gere um mal-estar e, consequentemente, um tipo de reação àquela pessoa que agiu daquela maneira. Ela pode ser mal vista, ela pode receber menos atenção do que as outras, que são mais simpáticas ou pelo menos que se esforçam mais para isso. Então, esse campo da ação ele é sempre importante porque é uma decisão. De qualquer forma, as nossas ações, esse é o ponto que eu quero abordar aqui, são sempre fruto das nossas decisões. Então, elas são da nossa responsabilidade. Responsável é a pessoa que conscientemente e livremente escolhe fazer determinada coisa. Por exemplo, se você dirigindo decidiu não parar na faixa de pedestre quando era necessário, tinha uma pessoa lá pedindo para passar na faixa, você viu, mas você não quis parar, você seguiu. Então, essa é uma decisão sua, é uma decisão livre, é uma decisão consciente. Então, se um acidente ocorrer nessa circunstância, você vai ter que arcar com as consequências, porque a responsabilidade é inteiramente sua. Diferente seria se alguém, por algum motivo qualquer, forçasse você a não parar na faixa de pedestre. É difícil imaginar uma situação assim, né? Mas sei lá, imagina uma coisa séria, você foi sequestrada, a pessoa está com uma arma apontando para você e manda você não parar na faixa, você avança a faixa com uma pessoa querendo atravessar. Então, nesse caso, você não está agindo de maneira livre. Você não está conseguindo decidir por você mesmo. Agora, quando a gente age de maneira responsável, a gente passa pouco a pouco a construir uma noção central dentro da ética, que é a noção de dever. O dever pode soar muitas vezes como algo contrário à liberdade. A palavra dever causa essa sensação de algo que não é livre. Só que não é exatamente assim, na verdade é o contrário. Quando eu me torno responsável e internalizo a norma ou a regra que eu tenho que seguir e eu faço aquilo pela minha vontade, é só nesse momento que eu adquiri a capacidade de compreender qual é o meu dever. E é só nesse momento que eu realmente estou agindo de maneira livre. O dever é uma obrigação moral que cada um tem que dar a si mesmo. E como não é externa, ela é o símbolo mais direto da liberdade. Como eu falei antes, ela deve ser decorrente da nossa vontade. E é aqui que entra esse termo que a gente precisa compreender também. Muitas pessoas confundem desejo e vontade. Desejo é tudo aquilo que é involuntário, que surge na gente sem um processo de consciência. Por exemplo, quando eu quero muito comer chocolate, apesar de eu falar que eu estou com vontade de comer chocolate, na verdade essa sensação se trata de um desejo. É algo que eu não escolhi e eu tenho às vezes até dificuldade de controlar. A vontade, por outro lado, é um ato consciente, pelo qual eu decido ou não satisfazer esse desejo que eu tenho. Se a gente for pensar sobre a ação moral, a gente tem que entender que ela é sempre decorrente da vontade. Você pode ter, por exemplo, o desejo de prejudicar alguém e não fazer isso porque entendeu que não é o correto. Então, nesse caso, a vontade superou o desejo. Por outro lado, se você prejudicar aquela pessoa simplesmente porque você não cedeu ao desejo, então você está negando a própria moral. Ceder ao desejo é abrir mão da moralidade. E é justamente isso que a gente não pode fazer. É justamente isso que separa a gente dos outros animais. Eles vivem exclusivamente em função do desejo. Já a gente pode e deve refletir sobre as nossas ações e ponderar sobre aquilo que a gente tem que fazer ou sobre aquilo que a gente não deve de forma alguma fazer. Bem, é isso. Essas eram as distinções que eu queria fazer nesse momento. Espero que você tenha gostado. Se tiver ficado qualquer dúvida, é só perguntar. E até mais. Tchau.